Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Tributos em Espécie com ênfase em impostos estaduais e municipais. É um prazer tê-los aqui conosco e vamos fazer o possível para apresentar para vocês um conteúdo atualizado, um conteúdo que seja importante tanto para vocês que estão fazendo concursos públicos, quanto para vocês que procurarem esse curso por um aperfeiçoamento profissional. Porque afinal de contas, o que você precisa saber para advogar na área tributária é o conteúdo de uma forma atualizada, segundo o que o STF, o STJ, os tribunais estão decidindo e, claro, compreender o que a doutrina realmente pensa sobre cada um desses conteúdos. O nosso curso é bem enxuto, é um curso direto ao ponto, mas não perdendo a substancialidade daquilo que é importante vocês saberem. Então vocês vão notar aqui que vários temas, principalmente envolvendo o ICMS, que vocês sabem que talvez seja o tributo mais complexo que a gente vai estudar aqui no curso, ele se torna um pouquinho mais longo, tenha mais videoaulas. Por quê? Porque é um tributo que depende e tem uma complexidade imensa que depende de um estudo um pouquinho mais aprofundado para você compreendê-lo. Então tem vários temas, tem inúmeras decisões judiciais, incluindo do STF e STJ, que eu preciso apresentar para vocês. Então vocês podem notar isso tanto na nossa obra, Tributos em Espécie, que o capítulo que trata de impostos estaduais é um pouquinho mais longo. Então o que vai demandar também é o nosso conteúdo ser mais longo aqui nas videoaulas. E a parte de impostos estaduais um pouquinho mais curto, mas também denso sob o ponto de vista jurisprudencial, que a gente tem muitas decisões também envolvendo a questão do ISS, por exemplo. Tá? Então nosso viés aqui sempre vai ser prático, atualizado e direto ao ponto, para a gente mostrar para vocês realmente o que é essencial vocês estudarem, que o objetivo da videoaula é esclarecer aquilo que talvez não ficou tão claro na leitura do livro. A nossa base teórica aqui vai ser, como eu disse para vocês, o nosso livro Tributos em Espécie. E também, na parte municipal, o livro Impostos Municipais para Concursos. As duas obras estão disponíveis na editora Juspódio. Você pode consultar pelo meu nome, né? Elton Kramer Lustosa, e você vai obter, então, esse conteúdo para você poder estudar e acompanhar a nossa videoaula. Tá? Caso você tenha a nossa obra, você pode ir lendo concomitantemente, o que vai tornar o estudo muito mais aprofundado, com muito mais qualidade. Tá? Independente disso, também vai ser disponibilizado para vocês os slides da aula para você poder fazer anotações, para vocês lerem com mais calma as decisões que eu separei para vocês. Ok? Então vamos lá, iniciar a nossa primeira jornada. Eu já deixei aqui para vocês os meus contatos. Né? O Instagram, para quem queira me seguir, eu disponibilizo muitas informações lá pelas redes sociais, e também o meu site. Pelo site vocês podem obter também material gratuito, existem informações também de lançamento de obras e novos cursos, tudo que é essencial para o estudo da prática tributária você vai encontrar no nosso site, que se encontra ali abaixo do meu nome, ok? E só para repetir, para aqueles que queiram anotar, então é www.eltonkramer.com, ok? Primeira questão, pessoal, que eu quero abordar com vocês é as legislações hoje que se aplicam ao ICMS. Né? O nosso primeiro tributo é o mais complexo, a gente vai direto à canela. Né? É o tributo mais doído que tem para estudar, talvez o mais encardido, é o ICMS, que é um imposto estadual. O que a gente vai abordar? Aqui no nosso curso a gente vai se apegar muito à Constituição Federal e à Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96. Mas, professor, em vários concursos é abordado, por exemplo, legislações estaduais, decretos estaduais, né, às vezes até convênios do CONFAS. Então, veja, o que eu te dou de conselho? Dificilmente você vai encontrar questões especificamente sobre legislações estaduais em matéria de CONFAS. Não quer dizer que é impossível, mas muitas vezes o que as bancas de concurso público fazem? Colocam, às vezes, um dispositivo da legislação estadual. Então você vai fazer, por exemplo, PGE do Rio Grande do Sul. Vai ter lá da legislação estadual alguma coisa, mas nada que você não consiga responder com base no conhecimento que você tem na Lei Candir.
Claro que pode ser uma coisa específica, mas as bancas costumam misturar muito com as questões que você já estudou pela Lei Candir. A Lei Candir, vocês sabem que é o apelido que deram à Lei Complementar 87/96. Então, da mesma forma que você estuda o ISS, a Lei Complementar 116, você vai estudar a Lei Geral do ICMS, que é a Lei Complementar 87/96. Eu, na época que estava estudando para PGS, né, eu já era procurador municipal e daí estava estudando para ser procurador estadual, eu me apegava muito à Constituição Federal, que muitas questões são retiradas ali do artigo 155 da Constituição, e também da Lei Candir. Então, as bancas adoram cobrar, porque é uma lei geral, você tem que saber, não tem como você fazer uma prova de procuradoria estadual sem conhecer a Lei Candir. E uma vez ou outra eles misturavam alguma questão de legislação estadual, tá? Referente a benefícios fiscais, isenções, mas nada que você não consiga ter uma noção, ao menos, com base na Lei Candir, tá? Então eu vou mostrar para vocês, e claro, mostrando para vocês as questões que eu retirei de provas de procuradorias estaduais, eu vou demonstrar para vocês que realmente esse conhecimento, na parte geral do ICMS, vamos dizer assim, você vai conseguir responder sim essas questões de concurso público, tá, ok? E claro, aquela lida antes da prova do concurso na legislação estadual, mas não com tanta profundidade como você teve da parte geral, isso vai te ajudar muito, né? Isso vai te dar a segurança que você precisa para a prova. Então, a qualidade do estudo, ou seja, a quantidade de horas e também a qualidade de tempo despendido para a parte geral e a parte específica, ou seja, a legislação estadual, são diferentes. Peca o aluno de tentar estudar só a lei estadual, dizer, a parte geral me viro, e estuda só a legislação estadual. É um erro crasso de vários alunos que eu tenho, que querem fazer procuradorias estaduais e fazem dessa forma e acabam errando provas, questões básicas da parte geral, porque não estudaram com a profundidade necessária para responder essas questões, tá? Então fica aí o quadro para você entender tudo que nós temos do ICMS, mas com ênfase à Lei Candir, né, que fixa as normas gerais do imposto, que é o segundo quadro, a Constituição Federal, e abaixo vem algumas questões só para vocês saberem quando eu falar sobre elas. Convênios ou CONFAS, né, que o CONFAS é a reunião de todos os estados que vão autorizar a criação de benefícios fiscais, tem vários convênios, resoluções do Senado Federal, que tem algumas alíquotas do ICMS que podem ser fixadas pelo Senado, né? Vocês vão ver lá no último quadro, fixação de alíquotas mínimas e máximas é possível ser estabelecida, fixação de alíquotas interestaduais, que é muito importante para a gente entender o DIFAL, né? E leis ordinárias e decretos locais, né? Que daí são legislações estaduais, que aí, como eu falei para vocês, que o tipo de estudo é outro, tá? Aspecto material. Quando se fala em aspecto material é o quê? É a hipótese de incidência do tributo. O aspecto material é sempre o verbo seguido do seu complemento. Então, como você fala no imposto de renda, auferir renda, aqui no ICMS você vai falar basicamente circular mercadorias e outros elementos que a gente já vai trabalhar com vocês, como por exemplo, prestar serviço de telecomunicação, de transporte intermunicipal e interestadual, que a gente já vai chegar lá, só não quero complicar a cabeça de vocês. Aonde está previsto o aspecto material? Na Constituição Federal, né? O artigo 155 estabeleceu, lá no inciso 2, o que é o ICMS, né? Então, vai incidir o ICMS, ou vai incidir esse imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, né? Então, veja que é bastante complexo. O próprio termo do aspecto material já é complexo. Então, na verdade, aqui diz alguns doutrinadores, como o próprio professor Roque Carrasa, que são vários tributos num só, né? Inclui vários fatos geradores. O professor Roque Carrasa ainda fala, circulação pressupõe a transferência de titularidade de uma pessoa a outra. Nesse sentido, a operação de transação comercial é o negócio jurídico. Isso é muito importante, por quê? Porque depois eu vou trabalhar com vocês uma recente decisão do STF que fala sobre
a transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Por que não incide ICMS nesse caso, que foi entendimento supremo e já era entendimento STJ? É exatamente com base nesse entendimento aqui do professor Roque Antônio Carrasa. Você tem que ter uma circulação jurídica, você não tem que ter uma circulação meramente física. Circulação meramente física é você pegar, por exemplo, o material, essa caneca, e você passar para outra pessoa. Né? Mas como é passado essa caneca? Ele tem um negócio jurídico de compra e venda ou apenas uma relação fática? Por exemplo, eu posso ser um ladrão e furtar essa mercadoria. Será que mesmo assim eu vou pagar ICMS? Né? É lógico que não. Por quê? Porque é uma circulação meramente física. Então, para incidir o ICMS na circulação de mercadorias, você tem que ter uma circulação jurídica. E muitos doutrinadores ainda dizem que a jurídica e econômica, que representa aí a compra e venda com fins comerciais. Né? Aí você vai ter a incidência do ICMS. Como eu falei para vocês, você tem vários tributos que englobam o ICMS. Então você tem o ICMS que vai incidir sobre a circulação de mercadorias, que é a mais tradicional, que todo mundo conhece. O ICMS sobre serviços de comunicação. O ICMS sobre serviço de transporte intermunicipal, o ICMS sobre serviço de transporte interestadual e o ICMS sobre operações relativas à energia elétrica, que hoje está muito em voga. Né? Nós temos até decisão do STF aí muito interessante que a gente vai abordar no nosso curso, atualizadíssima, né? A decisão aí envolvendo o princípio da seletividade e a aplicação de alíquotas no serviço de energia elétrica. Então tudo isso, pessoal, para vocês compreenderem um só tributo. Por isso que ninguém gosta de entender o ICMS. Mas se vai fazer uma prova de PGE, você tem que saber o ICMS. O que as pessoas fazem? Pegam um livro, olham por cima e vão na cara e coragem. Dificilmente eu encontro alunos que se especializam em ICMS para fazer uma prova da PGE. Pode dar certo? Pode. De repente a prova foi superficial, a prova não abordou, ou você foi mal ali e compensou em outra prova. Mas por que não se preparar? Porque é algo que você vai enfrentar diuturnamente. Se você cair, por exemplo, num setor da PGE, que é a execução fiscal, ou que cuide do contencioso tributário, você vai enfrentar isso todo dia. Então, a melhor coisa é você compreender o ICMS, é isso que eu quero mostrar para vocês no nosso curso. Tanto para você ir com segurança e você estar preparado para qualquer tipo de prova, né, provas específicas, como foi a PGE do Paraná aqui em 2015, como é a PGE do Rio Grande do Sul, normalmente é muito específica, PGE de São Paulo, né, são provas específicas que caem exatamente o que é importante para o ICMS. Né? Ou provas que sejam genéricas, mas você tem uma segurança maior para você aí responder, principalmente segunda fase. Segunda fase é batata cair matérias aí envolvendo impostos estaduais. Né? Também temos uma súmula importante. Sempre que eu falo ICMS, eu sempre estou com foco também no ISS, porque eles são impostos muito próximos. E vocês vão ver isso. Tanto quando vocês estão estudando ICMS, quando eu for falar lá do ISS. Né? Principalmente questões envolvendo software, transporte, tudo são matérias próximas. Que hora você fala do ICMS e hora do ISS. Aqui uma súmula que eu vou abordar para vocês lá na aula de ISS é a súmula 156 do STJ, que fala que a prestação de serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Né? Isso é uma questão muito importante, por quê? Porque você vai ter uma diferença brutal entre ICMS e ISS. O ICMS é conhecido como imposto em massa, ou seja, daquela produção em mercadorias que você vai ter uma circulação em massa, ou seja, você vai vender no comércio. O ISS é mais uma obrigação de fazer, prevalecendo no sentido de que você vai ter um consumidor final e que essa mercadoria é produzida sob encomenda, de forma personalizada. Então, por exemplo, eu quero um carro do jeito que eu quero, com a minha foto, com a minha cor, enfim, eu quero o carro dessa forma. Então vai ser personalizado para mim, eu sou o consumidor final. Então esse carro não vai ser produzido para ser colocado no mercado. Então ali você vai ter a prevalência do ISS. Já o ICMS ele é entendido como aqueles serviços de produção para ser colocado no mercado, na comercialização ou na industrialização.
Então aqui eu produzi um quadro diferenciando, né? Então você vai ter incidência do ICMS, por exemplo, nos serviços que não constam na lista anexa da Lei Complementar 116. Porque se constar, aí vai ter incidência do ISS, como vocês podem notar aqui no lado, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês o ponteiro para eu ir mostrando, né? Cadê aqui o ponteiro? Que aqui vai ficar bem mais fácil. Então veja, se o serviço consta na lista anexa, eu falo em ISS. Se não consta, vai falar de ICMS, né? Por exemplo, o fornecimento de alimentação em bares de restaurantes não está lá na lista anexa. Portanto, vai ficar a cargo do ICMS. Agora, se constar como software, né, que já teve decisão do Supremo até recente, você vai pagar o ISS, tá? Antes tinha aquela diferença do software prateleira ou software sob encomenda. Hoje não, o software é só ISS. E você vai ter incidência conjunta, quando, por exemplo, aquele serviço que consta na lista anexa, porém a ressalva expressa da incidência do ICMS sobre a mercadoria, né? Por exemplo, a produção de concreto fora do local da obra pelo empreiteiro de construção civil, né? Esse sujeito ao ISS sobre a mão de obra e o ICMS sobre o material aplicado. Então veja que interessante, pessoal, isso aqui, porque diuturnamente vocês vão enfrentar essas questões, né? Tanto na prática de vocês quanto em provas de concurso público. Por isso que eu coloquei aqui a diferenciação. Outra questão qual é então a hipótese e incidência? Aqui eu já estou falando de questões mais gerais. Depois eu vou especificamente falar para vocês base de cálculo, substituição tributária. Eu vou ser muito mais específico em matérias muito mais cabeludas, tá? Mas aqui, genericamente, nós temos o critério material, circular mercadorias. Vamos pegar aqui a questão mais tradicional, né? Isso está lá no artigo 2º, inciso 1 da Lei Candir, né? Lei Candir, vocês já entendem que é a Lei Complementar 87/96. Critério temporal, saída do estabelecimento. Então, quando vai incidir, né? Então, quando circulou? Quando saiu do estabelecimento. Artigo 12, inciso 1 da Lei Candir. Critério espacial vai ser o local do estabelecimento. Isso está no artigo 11, inciso 1. E aí eu falo ainda critério quantitativo, que a gente vai estudar aqui especificamente, que é a questão do valor da operação, incluindo o ICMS. Olha quanta coisa compõe a base de cálculo do ICMS. Depois eu vou mostrar para vocês, mas olha, o artigo 13, inciso 1 da Lei Candir fala que compõe a base de cálculo do ICMS o valor da operação, incluindo o próprio ICMS, isso que a gente afirma que o ICMS compõe sua própria base de cálculo, né, a incidência do tributo por dentro, né, quando vocês souberem a composição do ICMS na sua própria base de cálculo. Seguros, juros e demais despesas, como fretes, descontos condicionais e outras questões cobradas nessa compra e venda aí, nessa circulação da mercadoria. E critério pessoal, aquele que de forma habitual promove a circulação de mercadorias, exceto na importação, que aí pode ser qualquer pessoa, inclusive aquela que não circule habitualmente, tá? Mas na maneira geral, o critério pessoal vai ser aquele comerciante que está circulando habitualmente essa mercadoria. Está lá no artigo 4º da Lei Candir. Então isso aqui é importante por quê? Porque a gente vai ter muito desdobramento a respeito da incidência do ICMS. Mas professor, o que eu preciso estudar? Né? Então, claro que a gente vai fazendo essa ponta aqui para vocês e cada vez que a gente vai avançando mais no conteúdo, eu vou mostrando para vocês aqui as armadilhas, né? E concomitantemente eu vou apontando para vocês o que é mais cobrado. E é muito importante nessa jornada você estudar entendimentos jurisprudenciais. Porque a lei, basta você ler, então eu podia dizer para vocês, basta ler a Lei Candir, né? Leia a Lei Candir que você vai acertar na prova. Não é bem assim, porque você tem muitos entendimentos dos tribunais superiores a respeito da Lei Candir. Por exemplo, aqui eu vou passar para vocês que é muito importante vocês lerem súmulas, né? O que a gente já tem de súmula sobre esse aspecto material da incidência, né, do ICMS? A súmula 166, né, que fala que não constitui, 166 do STJ, que fala que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Isso aqui o STJ já há algum tempo já falava. Então, se você pegar uma mercadoria, por exemplo, eu sou contribuinte, mudei da filial para matriz, do mesmo estado ou do outro estado.
eu vou pagar ICMS? O STJ já falava que não, porque não há a circulação jurídica, há uma circulação meramente física. Mas várias fazendas públicas cobravam, então havia ainda uma certa dúvida, porque é uma matéria de incidência, é matéria constitucional, então caberia ao Supremo decidir. E esse caso foi recebido em repercussão geral, né? Foi admitida a repercussão geral, e tivemos o julgamento, né, do tema 1099 de repercussão geral, aonde foi fixada a seguinte tese pelo Supremo: não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização do ato de mercância. Então, o STF ele foi até mais longe que o STJ, porque aquela súmula estava sendo reinterpretada pelas fazendas públicas estaduais, dizendo, tudo bem, esse entendimento se aplica dentro do mesmo estado, mas no âmbito de outros estados não se aplicaria. E não é bem assim. A questão é o entendimento que não há circulação jurídica da mercadoria. Então hoje, tanto o STJ quanto o STF têm entendimentos consolidados que não há incidência do ISS nesse caso. Ok? Outras súmulas importantes. Temos aqui a súmula vinculante número 48, que fala, do STF, que fala: na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, né? Isso aqui é fruto já de entendimentos a respeito da importação feita por pessoa física que não habitualmente fazia ou praticava atos de mercância. Então, por exemplo, eu não era um comerciante, mas eu era um médico, por exemplo, e importava um maquinário de raio-x ou uma máquina de ressonância magnética muito importante para a minha atividade e para o meu uso pessoal. Então havia uma possibilidade, uma tese antes da emenda constitucional que alterou essa possibilidade de incidência, que não haveria incidência do ICMS. Por quê? Porque não há um ato de mercância, né? É a utilização pessoal minha. Ou, por exemplo, vou importar um carro para utilizar, para o meu benefício pessoal, né? Não é uso profissional, nada, mas é para mim. Mesmo assim, você vai ter incidência do ICMS. Então, de tanto haver essa divergência, veio a edição da súmula vinculante número 48 e atualmente há incidência, mesmo que você seja pessoa física, que não pratique atos de mercância, não seja comerciante, não seja empresário, mas apenas importou um maquinário para si, um notebook para utilizar em casa, um carro para utilizar para o interesse pessoal, você vai pagar o ICMS no desembaraço aduaneiro, tá? Outra súmula importante é a súmula número 32 do STF, súmula vinculante também. Diz que o ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Isso aqui também foi muito discutido pelas seguradoras. Então, por exemplo, elas pagavam a apólice, né, após o carro ser sinistrado ou ser roubado, pagava, né, a indenização para o usuário e de repente era encontrado o veículo, ou o veículo era sinistrado, mas você ia vender isso aí como carcaça, como ferro velho, ou ia vender para uso mesmo do veículo. Será que isso caracterizaria uma circulação de mercadorias para efeitos ICMS? Diz o Supremo que não. Não há uma circulação de mercadorias, não se enquadra na incidência do ICMS nesse caso. Então ele não se enquadra dentro daquele arquétipo de circulação de mercadorias. Então o entendimento aí que você também tem que levar para o seu concurso público, ok? Outras súmulas também que eu não perderia de vista para o seu estudo, a súmula 198, agora não é súmula vinculante, né? É súmula normal, que diz na importação de veículo por pessoa física destinado ao uso próprio incide o ICMS, que virou a súmula vinculante 48, né? Eu já expliquei ela. A súmula 155, que o ICMS incide sobre a importação da aeronave por pessoa física para uso próprio. Então a mesma coisa, qualquer tipo de maquinário, seja aeronave, seja veículo, seja embarcação, você vai pagar o ICMS sim sobre essa questão, ok? Para a gente estudar na Lei Candir, né? Aqui já terminando o nosso intervalo, né? Eu só vou explicar isso aqui, eu já vou fazer intervalo de bloco. No outro bloco eu venho para explicar outras questões. Mas só para explicar esse aspecto material aqui, na Lei Candir é o artigo 2º, que fala que o imposto incide sobre. Aí vem para primeiro,
O imposto incide também. Aí ele vai complementar aquilo que eu já expliquei para vocês, ele repete, né, da Constituição Federal, e diz aqui o imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Isso aqui é a base legal para a incidência do ICMS sobre a importação de mercadorias por pessoa que não pratique com habitualidade atos de mercância, tá? Isso aqui é a regulamentação daquilo que está na Constituição Federal, tá? Sobre serviços prestados no exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, então a chamada importação do serviço que não vai incidir o ISS, vai sobrar residualmente para o Estado cobrar o ICMS. Também sobre a entrada do território do Estado destinatário, aí nós temos uma questão onde a tributação não é feita na origem, mas sim no destino. Isso aqui também é bastante cobrado, pessoal, em concurso público, porque as pessoas passam batido por isso, não sabem qual que é a diferença, o que incide e o que não incide. Então aqui, a incidência do ICMS é no estado de destino, ou seja, o estado de consumo, não o estado de produção. Então o estado destinatário, quando envolver entrada de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, tem que ser derivado do petróleo, e de energia elétrica também, quando não destinados à comercialização ou industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente, ou seja, onde ocorrer o consumo, né? Então nós tivemos aí algumas questões, deixa eu só mostrar o quadro aqui para vocês, esse aqui, ó, eu queria mostrar para vocês, eu pulei um pouquinho só para vocês entenderem. Então, derivados de petróleo. Então, você tem o ICMS para o estado de consumo. Quando é questões interestaduais com gás natural e demais combustíveis entre contribuintes, o ICMS é dividido entre estado de origem e estado de destino. Então, quando acontece isso, vocês têm que ficar bem atentos na prova. Se você vai falar de derivados do petróleo e o próprio petróleo, ou se você está falando de gás natural e seus derivados, né? E aí entre contribuintes, aí vai ser dividido o ICMS. Lembre, quando tem contribuinte no consumo, ele também vai pagar. Então por isso que lembre dessa divisão. E relações interestaduais com gás natural e demais combustíveis entre não contribuintes. Aí você vai pagar o ICMS só o estado de origem, tá? Então aqui a diferença se vai ser entre contribuintes ou não. Se, por exemplo, o destinatário é contribuinte do ICMS ou não é, tá ok? Então isso aqui é muito importante, pessoal, por quê? Porque isso aqui gera confusão. Tudo que gera confusão a banca gosta, né? Dá um nó na cabeça de vocês, é petróleo, confunde com gás natural e seus derivados. Então é importante vocês entenderem essa questão. Pessoal, só para a gente fechar aqui, essa jurisprudência aqui do STF também é muito importante sobre importação. Então foi fixada uma tese nesse julgamento aqui do recurso extraordinário 12.21.330, que fala o seguinte, ó, a emenda constitucional 33 de 2001 é aquela que inseriu a possibilidade de incidência do ICMS na importação por pessoa física que não seja habitualmente praticante de atos de comércio, de mercância, tá? Então essa emenda constitucional, o que falou o Supremo? Após a emenda constitucional 33 de 2001, é constitucional a incidência do ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que se não dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar previstas em lei complementar federal, que no caso é a Lei Candir que faz isso. As leis estaduais editadas após a emenda constitucional e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114, 2002, que regulamentou na Lei Candir, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeito somente a partir da vigência da Lei Complementar 114. Lembrando que a Lei Complementar 114 é a que alterou esse dispositivo aqui na Lei Candir. Esse artigo 2º é na Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96. Tá? Só para vocês, então, saberem interpretar essa decisão do Supremo, que é muito importante. Tá? É muito importante vocês saberem, porque é exatamente nesses amarras aqui que são cobradas as questões de concurso público. Depois do intervalo, pessoal, vou fazer um intervalo para não ficar muito longo, né, essas videoaulas,
não ficarem muito longas, eu vou fazer esses intervalos entre os blocos. E logo mais eu vou iniciar outro bloco com uma questão de concurso público que foi cobrado na minha prova de concurso público da PGE do Paraná em 2015, tá? Mas a gente vai fazer vários desses intervalos, colocando também várias questões aí, mostrando para vocês como as bancas de concurso público se comportam. E também no final do módulo Impostos Estaduais a gente vai fazer aí mostrar para vocês várias questões de concurso público, primeira e segunda fase, de impostos estaduais para vocês estudarem, para vocês terem um direcionamento de estudo. Ok, pessoal? Então vamos encerrar agora e depois voltamos na aula 02.